Guten Tag, boa tarde, pessoal. Good afternoon. Oséias. Ontem a gente leu até o capítulo 6. Dia 17/7. Ontem a gente leu 3 capítulos. Antes de ontem a gente leu 3 também. Oséias. Livro dos profetas menores. A gente começou a estudar. E aí? Abra sua Bíblia. Prepara a anotação. É dia 15. 15/7. 15. Alugar na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro em casa. 6. A esperança na casa. Assim nós cremos. Recomeço na casa. Reunidos bem, nosso encontro em casa. De Deus Pai, há lugar na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro em casa. Boa tarde, pessoal. Bom, hoje é o 3º dia que nós estamos fazendo a live sobre os livros proféticos, tá? Profecias são anunciações, né? De coisas que vão acontecer. De coisas que Deus queria deixar avisado que iria acontecer, né? Como eu sou cristã, eu creio na Bíblia. E quando você crê na Bíblia, você crê naquilo que está escrito nela. Então, hoje a gente vai começar a ler o capítulo 7 de Oséias. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia para a gente conhecer, para a gente ouvir, para a gente entender o contexto dessa história um pouco mais. O que Deus estava falando com Israel nesse tempo, o que acontecia lá. E sabe, às vezes parece que a gente está lendo algo tão atual, e na verdade é atual. É atual, porque a palavra ela se renova todos os dias, né? A palavra ela se renova. E ele deixou realmente escrito para que a gente soubesse que isso serve também para nós nos dias de hoje. Serve para nós nos dias de hoje, com toda certeza. Então vamos lá, ó. Versículo 1 do capítulo 7. A gente começa lendo assim, ó. Quando tenta usar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo, desde que solve a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno. Durante a noite o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Todos eles são quentes como o forno, e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que o provoque. Então a gente vê aqui uma sociedade que está muito doente, né? Roubo, bebedeira, um monte de coisas assim que não faz as pessoas viverem bem,
em comunidade, porque essas coisas aqui, roubo para todo lado, um entra na casa do outro, é uma confusão, é uma baderna. Não tem leis morais, não tem respeito um com os outros, as pessoas estão sempre irritadas, agressivas umas com as outras. É isso que está dizendo o texto. As pessoas são falsas. As pessoas não respeitam o limite das casas dos outros. Não existe moralidade, não existe lei, não existe empatia. É isso que está falando aqui. Falou que no dia da festa, quando tem festa, eles bebem demais, até ficarem doentes. Efraim, o verso 8 continua, o versículo 8 continua assim: Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam com tudo isso. Apesar deles verem que as coisas estão tão mal, apesar deles verem que as coisas estão tão bagunçadas, tão confusas, tão cheias de baderna, eles não se voltam para Deus. Porque Efraim é como uma pomba ingênua sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Síria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei de acordo com o que ouviram na sua congregação. Eu castigarei de acordo com o que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Eu esqueço de colocar no não perturbe antes de abrir a live. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remirei. Eu os remiria, mas eles falaram mentiras contra mim. O Senhor está sempre dizendo assim que toda vez que o povo quiser se arrepender, toda vez que o povo quiser voltar, ele está pronto, ele está de braços abertos para remir, para curar, para sarar. Mas as pessoas não querem. As pessoas não querem se voltar para o Senhor. As pessoas não querem se reconciliar. Elas querem dizer mentiras ainda a respeito do Senhor, do marido delas. Isso aqui nós estamos falando de uma noiva e de um marido, né? Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Um arco defeituoso faz o quê? Lança a flecha para fora do alvo. Os seus príncipes são mortos à espada por causa da insolência da sua língua. Serão motivo de zombaria para a terra do Egito. O versículo 7, o capítulo 7, ele vem falando desse posicionamento. De eles não buscarem socorro em Deus. Deles terem uma... Eu fico imaginando como que era confuso, como que era bagunçado. O caos que não devia estar vivendo aquele povo. Sem respeito uns com os outros, com as mulheres uns dos outros, com a propriedade uns dos outros. Todo mundo roubava tudo de todo mundo. Que confusão! Você imagina viver numa sociedade sem policiamento, sem respeito uns pelas casas dos outros? A gente já as pessoas, né? Eu não, porque eu não tenho medo. Mas normalmente você já vê as pessoas sentindo medo e inseguras por conta de algum bairro aqui de São Paulo. Mas ainda assim você pode andar na rua e as pessoas não... Você pode andar na rua tranquilamente. Agora imagina você ter a certeza que você tá aqui e alguém vem, sobe na janela e pega suas coisas. Era uma sociedade que estava arrasada pelos maus costumes, pelos vícios, pelas coisas ruins. E nem assim eles se voltavam para Deus.
capítulo 8 começa com um título assim: O castigo está próximo. Toque a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo: Nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom. O inimigo o perseguira. Mas Israel rejeitou o que é bom, e o inimigo perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque esse bezerro vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Eles fizeram um bezerro de ouro para cultuar. E Deus está falando: eu não vou receber. Esse bezerro não é Deus, eu vou quebrar ele todinho. Olha só. Porque semeiam ventos e colherão tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas e não haverá farinha, e se houver, os estrangeiros o comerão. Israel foi devorado. Agora está entre as nações, como coisa de que ninguém se agrada, porque foram pedir ajuda à Síria. Como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo, Efraim contratou amantes. Como coisas de que ninguém se agrada. Não, peraí. Porque foram pedir ajuda à Síria. Como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo, Efraim contratou amantes. Todavia, ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los, eu os reunirei para juízo. Já começaram a definhar sobre a opressão do poderoso rei. Visto que Efraim multiplicou altares para pecar, estes altares lhes sobrevirão para pecar. Embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Então não adianta avisar, é isso que ele está querendo dizer. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam da carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito, porque Israel se esqueceu de seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Quando Deus fala essas coisas a respeito de que vai destruir, vai queimar, vai matar, vai derrubar, né? Vai consumir, você precisa entender que aquilo que a gente constrói longe de Deus, de fato não é riqueza e prosperidade verdadeira. Tudo que você conquistar fora do seu propósito, você vai perder. Tudo que for conquistado fora do propósito não se sustenta. Não vai ter sobra. Você vai perder tudo aquilo que você conquista fora do seu propósito. Vai construir riqueza, vai construir empresas e aí vai pensar assim: dinheiro não traz felicidade. Já ouviu essa expressão? Dinheiro não traz felicidade. Pobreza traz felicidade? Casamento traz felicidade? Ser solteiro traz felicidade? Uma casa boa traz felicidade? Uma cama boa traz felicidade? Roupas caras trazem felicidade? Roupas baratas trazem felicidade? Não. A felicidade não está em nenhuma dessas coisas. E, de fato, riqueza não traz felicidade. Nem a pobreza. O que você precisa entender
é que seja lá como for, seja qual fase que a gente estiver passando ou que precisar passar, a gente precisa estar dentro do nosso propósito, alinhado àquilo que Deus nos chamou. Porque essa é a verdadeira riqueza, essa é a verdadeira prosperidade, essa é a verdadeira forma de prosperar, sem acrescentar dores, sem acréscimo de dores. O capítulo 9 começa assim: o castigo de Israel. Boa tarde, Leide. Tudo bem, querida? O capítulo 9 começa assim: não se alegre, Israel, nem exultem com os outros povos, porque você se prostituiu, abandonou o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. A ira e o largar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na terra do Egito. Efraim voltará para o Egito, e na Síria comerão comida limpa. Não oferecerão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. O pão que comerem será como pão de pranteadores, e todos os que dele comerem ficarão impuros. Esse pão será exclusivamente para eles, não entrará na casa do Senhor. O que vocês farão no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles fugiram por causa da destruição, o Egito os reunirá, e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata ficarão para as urtigas, espinhos tomarão conta das suas moradas. É isso. Porque de que adiantou isso tudo? No final das coisas, a traça e a ferrugem vai consumir, os cupins vão consumir, as urtigas vão tomar conta. Boa tarde, Érica. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo, o profeta é um tolo e o homem de espírito é um louco por causa da abundância da sua iniquidade. Ó Israel, e do seu imenso ódio. O profeta é sentinela como Efraim ao lado de Deus, mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos, a inimizade do templo do seu Deus. Eles se afundaram na corrupção com os dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometerem. Encontrei Israel com uvas no deserto, vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal-Peor, consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aqueles que amam. Tudo que envolve as coisas de Deus tem a ver com o que é duradouro, eterno, puro, limpo, santo. Tudo que tem a ver com as coisas de Deus tem a ver com exposição, tem a ver com amor. Já as coisas associadas às obras da carne estão associadas a quê? A confusão, sujeira, bagunça. Não existe nenhuma atitude que a gente venha fazer ou valores que a gente tem que ter que não vão agir de acordo com a nossa conduta, porque do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, todas as coisas de uma pessoa ímpia ou que anda longe dos caminhos do Senhor vão ser comprometidas. Aqui tá falando, vocês vão perder isso, vocês vão perder aquilo, tudo que vocês construíram vai ser queimado. E não é uma escolha minha, é só consequência das escolhas que vocês fizeram. Vai construir um monte de coisa, a sua capacidade vai te levar a construir, mas precisa desenvolver um relacionamento com Deus para que isso possa ser mantido, ser permanente.
Toda a maldade deles se acha em Gilgal, pois ali que comecei a odiá-los, por causa da maldade de suas ações. Eu os expulsarei da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Ele disse, eu não amarei mais vocês. Nossa. Efraim está ferido. Secaram-se as suas raízes. Não há fruto. Mesmo que as mulheres voltam a dar à luz, eu matarei seus filhos queridos. O meu Deus os rejeitará, porque não lhe dão ouvidos. E andaram sem rumo entre as nações. Nós precisamos ter direcionamento. Muitas pessoas estão nessa vida rodando, igual uma barata tonta. Faz e não sai do lugar. Anos se passam e a pessoa está fazendo a mesma coisa, conhece as mesmas pessoas, não criou nenhuma nova habilidade. Quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha aqui para o que está escrito, a gente vê pessoas que construíram muitas coisas. Eles construíram muitas coisas, mas quando a gente constrói da maneira errada, pelo motivo errado, com a base errada, essa casa vai cair. É aquilo que o Senhor fala sobre construir a casa sobre a rocha e construir a casa sobre a areia. Construir com sabedoria ou construir com tolice. Entende? Então, quando a gente olha aqui para a palavra, a gente vê aqui esse relato de Deus falando que vai castigar, vai derrubar e que o amor dele não muda. Você vê que parece assim que Deus está indeciso, né? Não sabe se ama, se não ama, não sabe se condena ou se perdoa, mas não é nada disso. Primeiro que a gente precisa entender que o fato de ter passado por um ser humano as escrituras para chegar até nós, a gente vai perceber que algumas palavras usadas no original, de acordo com as traduções, elas vão criando a conotação diferente de acordo com o que eu entendo certas coisas, sabe? Por exemplo, eu tô aqui em São Paulo e no meu hostel sempre vem gente de outros estados. E algumas palavras que fazem muito sentido para mim, para outras pessoas não fazem. Para outras pessoas não faz sentido nenhum. Parece que eu tô falando... As pessoas nunca nem ouviram. E olha que são todas brasileiras, hein? Imagina se fosse estrangeiro, aí que não ia entender mesmo. Mas você pensa que algumas palavras para nós têm um significado? Nossa, eu dormi tarde ontem, dormi tarde antes de ontem. E hoje o sono tá batendo agora. Mas o que eu quero que a gente entenda aqui hoje é que a gente precisa conhecer a palavra. Conhecer, ler, conhecer, ver o que tá falando, pra gente reconhecer esse texto depois. Porque é o que eu falei com vocês. Às vezes, a gente faz um monte de coisa no nosso dia. Às vezes a gente faz um monte... Tá com sono também, Érica? Às vezes a gente faz um monte de coisa no nosso dia e não tira o tempo para ler a palavra. E aí depois a gente não sabe responder quem nos pergunta. Mas nós precisamos ter conhecimento, porque o Espírito Santo só vai lembrar a gente daquilo que a gente já estudou um dia. Então não adianta eu esperar que ele me lembre de uma coisa que eu nunca vi. Entende? Então é isso. Ó, hoje a gente leu esses 3 capítulos, o 7... o 8 e o 9. Vamos ler o 10 também. O 10 é: Israel semeou maldade e colherá destruição. Nós começamos a ler o livro de Oséias há 2 dias e a gente termina amanhã, porque é um livro grande. Mas os outros profetas, Joel, por exemplo, Joel é bem pouco capítulos. Joel é só 3 capítulos. Aí nós temos Amós. Amós, deixa eu ver quantos capítulos que é Amós. Amós são 9, deve dar uns 2 ou 3 dias. Obadias é um capítulo só. Jonas é 4 capítulos. Muito interessante a história de Jonas, né?
Miqueias. Vamos ler, ué. Vamos ler a Bíblia toda. Miqueias. São 7 capítulos. Deve dar uns 2 dias também. Isso, vamos ler. Naum. Naum são 3 capítulos. Abacuque, 3 capítulos. Todos esses aqui é um dia só cada um. Sofonias, 3 capítulos. Ageu, 2 capítulos. Zacarias. (14 capítulos, Zacarias. A mesma quantidade de capítulos do livro agora. Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, 4 capítulos. Então, a maioria dos livros dos profetas menores tem poucos capítulos. Então, a gente vai conseguir evoluir bastante na leitura e no conhecimento, tá? Essas leituras são para a gente conhecer, reconhecer o que está falando aqui no livro de Oséias. Olha, o Deus que se manifesta no livro de Oséias é um Deus que me parece um juiz bem rígido, que ele quer cuidar do seu povo, mas o povo se rebela contra ele, vive uma vida completamente confusa e mesmo assim endurece o seu coração. Capítulo 10. Israel semeou maldade e colherá a destruição. Israel era uma videira de ramagem viçosa, que dava o seu fruto. Quanto mais abundante os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezava as colunas sagradas. Isso quer dizer o quê? Que Israel estava prosperando. Eles estavam ganhando muito dinheiro. Eles estavam bem ricos. Mas quanto mais eles enriqueciam, mais idolatria eles colocavam no meio deles. Em vez de eles pegarem todos os recursos que estavam gerando para usar para algo bom, mais eles faziam colunas para embelezar seus templos sagrados, mais eles construíam altares. O coração deles está dividido e agora terão que pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles, destruirá as colunas sagradas. Eles estavam divididos. Eles não tinham uma única coisa para fazer. Eles não serviam somente a um Deus. Eles queriam fazer tudo. Eles não estavam sendo fiéis àquilo que eles acreditavam. Agora eles vão dizer: não temos rei, porque não temos o Senhor. E o rei que poderia fazer por nós? Eles falam palavras vãs, juram falsamente e fazem alianças. Nós não podemos ficar jurando falsamente. Nós não podemos ficar usando palavras vãs. Por isso o juízo brota como a erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria ficaram com medo por causa do bezerro de Bet-Aven, e o seu povo se lamentará por causa deles, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria. Olha só, o bezerro de ouro que eles fizeram. Também o bezerro será levado à Síria como presente para o grande rei. Efraim se cobrirá de vexame e Israel ficará com vergonha do seu ídolo de madeira. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Os lugares altos de Aven, que são o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares. Espinhos e ervas daninhas. E o povo dirá aos montes: cubram-nos, e as colinas caiam em cima de nós. Eles vão pedir a morte. Desde os dias de Gibeá você pecou, ó Israel, e nesse pecado você permaneceu. Será que a batalha contra os filhos da perversidade não há de alcançá-los em Gibeá? Eu os castigarei na medida do meu desejo. Os povos se ajuntarão contra eles quando eu os punir por causa da sua dupla transgressão.
Porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de pisar o trigo da eira. Coloquei o jugo sobre o seu belo pescoço. Atrelei Efraim no carro, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então ele disse, eu lhe disse, semeie a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vocês. Vocês lavrarão para a maldade, colherão a injustiça e comerão os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multidão dos seus valentes, e por isso entre o seu povo se levantará o tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet-Arbel no dia da batalha. As mãos foram despedaçadas com os seus filhos. Assim se fará com você, ó Betel, por causa da sua grande maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Quando você vê que o Senhor anunciando essas coisas, ele está dando anúncios do que iria acontecer. Mas ele fala e ele está esperando, de certa forma, que eles digam, não, Senhor, volta atrás. Nós queremos voltar para os teus braços, para o teu abraço, nós reconhecemos. É aquilo que estava falando lá no começo, você vai voltar para o seu marido, vai parar de ser seduzida pelas coisas do mundo, parar de ser atraído pelas ofertas de que não são da sua casa. Vai começar a ter prazer, porque aquilo que não vier da parte de Deus vai ser destruído, não é permanente, não é duradouro. Olha, o profeta, no capítulo 9, os dias de castigo viriam, porque as expectativas de Deus em relação ao povo não se cumpriram. O próprio profeta pede a Deus que castigue o povo. O próprio profeta Oséias pede a Deus que ele castigue o povo. No capítulo 10, o profeta denuncia a idolatria e a falta de justiça e anuncia que os altares pagãos seriam destruídos. Então não vai ficar de pé. Tudo que a gente construiu, que nos afasta de Deus, ele vai tirar. Do capítulo 10, do versículo 9 ao 15, mais uma vez, Deus anuncia que vai usar outros povos para castigar Israel por causa do seu pecado. E aqui a gente vê um contexto de um povo que estava muito próspero financeiramente, muita coisa estava indo muito bem, mas eles estavam vivendo um caos, sem empatia, sem amor ao próximo, construindo coisas que são só terrenas, sem se importar com os valores espirituais eternos, sem se importar em cultuar o Deus verdadeiro. Eles estavam tão seduzidos, tão enredados, tão apaixonados pelas coisas do mundo que eles não valorizavam o que era eterno. Eles não valorizavam aquilo que Deus tinha para dar. E muitas vezes é assim, Deus está falando com a gente que ele tem algo melhor para nós, mas a gente prefere as coisas passageiras. Vamos supor aqui que eu vou usar um exemplo físico, sabe? Vamos supor que Deus... Vamos supor não. Deus fez a nossa alimentação, tá? Coisas saudáveis. Aí o que a gente quer? A gente quer doce, quer gordura, quer coisas que fazem mal. Coca-Cola, glúten, quer um monte de coisa, colocar para dentro do nosso corpo. Ele tá dizendo, eu tenho vida para vocês. Se vocês comerem coisas boas, o seu corpo vai ser saudável. E aí a gente vai perder muitas coisas. Vai ficar doente. E aí a gente vai falar, porque Deus quis. Não, são consequências daquilo que eu escolho. Eu sempre vou ter a opção de escolher o que é saudável ou não. De escolher o que é duradouro ou o que é passageiro. Escolher a recompensa imediata ou
ou eu vou plantar para o futuro. Porque a gente sempre vai ter essa dualidade da vida. Seja na saúde, seja nas emoções, seja qualquer coisa. Quantas vezes para a gente poder comprar um bem, mas que precisa de um investimento maior, a gente não precisa economizar um dinheiro, deixar de ir para uma festa, deixar de comprar isso ou outra coisinha que a gente gostaria, para que aquele dinheiro seja usado naquele projeto lá na frente. E aí a gente pode escolher ou gastar um pouquinho todo dia e não ter nada, ou parar de gastar e acumular e guardar o dinheiro. A gente tem muita visão a curto prazo. Não, eu tô bem hoje, tá tudo bem. Só que a longo prazo, vamos supor, dependendo da nossa alimentação, a gente pode comprometer lá na frente. Então, abra mão de um prazer imediato, algo momentâneo, para construir algo que é profundo, que é eterno. E aí, a gente vai ter as consequências e o resultado de acordo com aquilo que a gente escolhe. Porque não tem para onde correr. A lei da colheita e da semeadura, ela é fiel. Então, amanhã a gente vem para terminar o livro de Oséias, capítulo 11, 12, 13, 14. E depois de amanhã, a gente vai ler Joel. Olha, eu vou pedir que vocês já agradeçam a Deus comigo, porque a minha prova teórica para minha habilitação é amanhã e eu sei que eu já passei. Então, vamos agradecer a Deus comigo, porque é certeza que eu vou passar nessa prova amanhã e daqui a um tempo eu serei uma mulher habilitada, né? Dirigindo aí por esse São Paulo, pilotando uma moto. Então, é amanhã minha prova teórica. E se eu atrasar aqui na live, se acontecer algum imprevisto, não, pelas minhas contas, não vai atrapalhar, né? Porque a prova ela é 11 e pouca da manhã e é muito rápida, é no máximo 40 minutos e o resultado sai imediatamente, né? Então, eu não vou ter dificuldade para chegar aqui 2 horas, estar aqui 2 horas da tarde, né? Mas eu já quero agradecer a Deus pela minha habilitação, e é só questão de tempo para ela estar nas minhas mãos e eu ser uma mulher habilitada. Com 32 anos, gente, você imagina. Lá na autoescola só tem criança. Não, vou tirar de moto e de carro. Vou tirar as duas. Só tem menino novo lá. Só tem menino novo. De 18 anos, aí eu fico pensando, gente... Eu só tenho uma mulher lá que é da minha idade, de 30 e pouco. O resto é tudo novinho. Tipo assim, faz 18 anos já vai tirar a carteira. Que é o certo, né? Você tirou a carteira com 27? Que legal, Érica. Muito bom. Muito bom. Então tá, gente. A gente fez a leitura do profeta Oséias, um dos profetas menores. Os livros poéticos proféticos da Bíblia, eles são 17. 5 profetas maiores, 12 profetas menores, tá? E esses 12 profetas menores, não é que eles são menos importantes. Essa nomenclatura é dada por conta de que o livro deles são bem menores, tá? A gente viu aí que a maior quantidade de capítulos foi 14 capítulos que tem no livro de Oséias e, se eu não me engano, tem no livro de Miqueias. Não lembro, a gente vai lendo e a gente vai relembrando, tá bom? Então, tamo junto até depois do fim, 7h30 da manhã. Amanhã a gente está aqui com a live de mulheres virtuosas e femininas. Tá acabando os 21 dias, viu? Dia 21 é nossa última live. E às 2 da tarde a gente está estudando os livros dos profetas, tá bom? Nós precisamos conhecer a palavra, ter intimidade com a palavra, saber o que é Novo Testamento, saber o que é Antigo Testamento, saber quantos livros tem a Bíblia, 66 livros.
Olha só, 27 foi a idade que Érica tirou carteira de habilitação. E 27 são a quantidade de livros do Novo Testamento. Então, quando você vai gerando gatilhos assim, talvez na sua cabeça, você vai conseguindo aprender melhor, tá bom? Tamo junto até depois do fim. E amanhã a gente se vê aqui de novo na live de Provérbios. Beijo, gente!